falaram, sempre é interessante a gente expor as ideias da gente, né? E é uma coisa que todos nós podemos fazer. Se a gente se engaja em algum movimento, a gente deve, dentro das nossas possibilidades, então apertar o botãozinho. É que essas inovações tecnológicas, tá bom. Mas então, toda vez que nós nos engajamos no movimento, é interessante a gente se aprofundar no movimento, no conhecimento, na ciência. Então, como o bom professor vai se tornar um bom professor? Se ele estudar muito a matéria que ele quiser ensinar e se ele der bastante aula. Se ele só estudar muito ou se ele só der bastante aula, às vezes fica sempre alguma pendência. E isso é uma prática em todas as disciplinas do conhecimento humano. Na questão religiosa também. Nós nos aproximamos de uma determinada denominação religiosa por afinidade. Nós sentimos alguma afinidade, nós gostamos de alguma coisa, ou nós soubemos de alguém que melhorou muito depois que passou a ter aquele ponto de vista. Mas se a gente quer aproveitar todos os recursos que aquela visão dá para mim, eu preciso tentar me aprofundar um pouquinho. Então hoje, como ontem foi dia dos finados, né, eu vou conversar um pouquinho sobre a chave, né, da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. E o que nós pregamos diferente das outras denominações cristãs? É só uma coisa, só tem uma coisa diferente, né? E é o que nós chamamos de a chave que dá para a gente entender a mensagem do Cristo, dá para entender a evolução do homem na Terra. Essa chave chama-se reencarnação, tá? Então, todas as religiões cristãs pregam que a gente deve levar uma vida regrada nessa terra, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar o próximo, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas ao final da vida, as denominações religiosas, elas divergem. São tantas coisas importantes para a gente aplicar durante a nossa vida, referente aos ensinos do Cristo, né? A prática do amor, da tolerância, mas a gente fica brigando por causa justamente do fim da vida. Quando termina a vida material, o que acontece conosco, né? Nós dormimos e aguardamos o dia do julgamento final. Nós vamos para um destino determinado se temos alguns pecados que conseguimos esconder dos homens, mas não conseguimos esconder de Deus, então vamos para o inferno, e assim sucessivamente. Alguns vão para o céu. Nós que nos reunimos aqui na doutrina espírita, nós entendemos, ou nos parece muito mais lógico, muito mais à altura do poder, do conhecimento, da força de Deus, o processo reencarnatório. Porque a reencarnação iguala todos os homens. Hoje eu sou médico, eu reencarnei e tive uma oportunidade como médico. Eu fui médico na encarnação passada, vou ser médico na outra. Talvez uma ou outra sim, mas o que a doutrina nos mostra é que nós passamos por diferentes campos de experiência. E que
que a nossa nova jornada vai ser mais ou menos fácil, conforme o nosso aproveitamento. Não tem nenhuma diferença em relação, por exemplo, ao nosso sistema educacional aqui. A criança que vai na escola todo dia, faz as tarefas todo dia, gosta de estudar, obedece, ela deslancha. Independente de se ela está em escola pública, independente de se ela está em escola particular, né? A criança tem aquela aptidão. Essa aptidão talvez seja anterior, né? Por que algumas crianças têm tanta vontade, tanta aptidão e outras não? Não dá nem para explicar pelo lá, não, é por causa dos pais. É porque os pais tinham um nível superior, era porque os pais gostavam de ler. Os pais não gostavam de nada, mas mesmo nas famílias mais humildes, que os pais não tiveram oportunidade de ir para a escola, aparece algum filho lá que agarra a oportunidade e não falta na aula e vai e consegue se formar. Então, a única coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, né, é termos a força de vontade para aceitar e para enfrentar as lições de vida que nos são colocadas no caminho. Então, se eu reencarno e nasci agora numa situação de maior facilidade econômica, se eu levar esta minha vida aproveitando todos os prazeres da vida material em detrimento daqueles que estão à minha volta, então eu estou ferindo uma das leis de Deus e eu vou ter problemas. Se eu nasci numa situação difícil, né? Uma família muito pobre, morando num local de muita violência, e apesar de tudo isso, eu fizer algum esforço, mas mesmo assim sucumbir às tentações da vida, algum ganho fácil, algum negócio ilícito, eu também vou ter problemas. Mas será que na balança da justiça divina, os problemas, as dificuldades vão ser as mesmas na vida futura? Não, né? O Cristo coloca lá bem claro: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O fiel da balança é diferente. Por isso que a viúvazinha que dá aquele óbolozinho lá que não vale nada, e o Cristo valoriza tanto. Nós temos que ver o mundo não agora como seres encarnados. Nós temos que nos colocar um pouco acima, imaginando esse processo encarnatório. Não só para nós, mas para aqueles que nos cercam. Porque se nós conseguirmos fazer isso, vai ficar mais fácil um pouquinho a gente superar algumas dificuldades. Seja na questão de perdoar alguém que cometeu alguma injustiça com a gente, né? Injustiça aos olhos dos homens ou injustiça aos olhos de Deus. Se eu saio daqui agora e alguém bêbado vai e me atropela e morro, ele é responsável por isso. E eu? Morri por acaso? Deus esqueceu de olhar que eu ia atravessar a rua e virei para despedir de alguém? Não, eu estou fazendo um ajuste kármico. Isto a gente tem que ter em mente o tempo todo, porque às vezes as coisas não dão certo na vida da gente, e a gente fica dando murro em ponta de faca e querendo mudar tanto, mas nós estamos num processo que não é só dessa vida. Então nós temos que parar, orar, tentar ficar calmo. Meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo?
Será que alguma atitude minha agora está me atrapalhando eu conseguir a libertação desse problema? Se eu tenho dúvidas, eu posso pegar uma pessoa de confiança, alguém do grupo religioso, alguma amizade. Eu estou fazendo tudo certo? Se você está fazendo tudo certo, se você está fazendo todo o seu esforço para melhorar nessa vida, para se libertar nessa vida, então o seu processo está vinculado aos débitos passados. E aí nós temos que ter paciência. Mas no próprio Evangelho coloca, se nós formos ver 90% dos problemas que nós temos na vida estão relacionados às nossas atitudes agora, às nossas más escolhas, à nossa desistência, ao nosso desânimo, à nossa intemperança. A gente perde a paciência, abre a boca, solta os cachorros e perde o emprego, perde a oportunidade, perde o companheiro e assim vai. Então, 90% dos problemas são de agora. Nós temos os problemas kármicos e eles não vão, na sua grande maioria, a vida inteira. Vem por períodos, a gente passa sufoco, passa dificuldade, depois acalma. Mas como é que eu estou vendo isso? Está escrito no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e da experiência de vida. Você vai vendo pessoas com dificuldades enormes, que você fala assim, meu Deus, se fosse eu, acho que eu tinha me matado. E a pessoa está lá, e passa uns anos que você pensa que a pessoa vai morrer e ela aparece lá numa situação melhor. Então, veja, não existe privilégio na lei de Deus. Se alguém consegue, nós podemos conseguir. Se não está dando certo agora, vai dar certo em outro momento. Então, a reencarnação mostra para mim que eu tenho a oportunidade. Eu vou conseguir, eu vou me tornar um espírito evoluído. Mas agora eu nasci no mundo de prova e expiação. Agora, se eu estou aqui, com certeza eu não sou um missionário. Porque os missionários nem sabem que são missionários e muitas vezes eles nem se ligam a nenhuma religião. Eles vão fazendo as suas tarefas de beneficência, vão ajudando no progresso do mundo e quem quiser ajudar, vem junto. Pode ser católico, crente, ateu e de qualquer raça. Esses são muito poucos. E todos nós sentimos orgulho e tentamos nos espelhar neles. Mas, se vocês olharem também as vidas desses missionários, Madre Teresa de Calcutá, não vou falar do Chico porque nós estamos, você não puxa a sardinha para cá. Nós vamos falar, Madre Teresa de Calcutá. Ela investiu toda a sua energia naquela questão social. Ela não suportava ver aquela miséria, não suportava ver aquela fome. Eu vou fazer alguma coisa. E ela começou a fazer. E ela foi fazendo, todo mundo olhava ela fazer. E outras pessoas que se condõem, porque a gente, eu tenho dó daquele, eu tenho dó daquele. Mas a gente para, nisso. A gente para na piedade. Né? Ela não, ela foi lá para frente. Qual é a diferença então da missionária e nós? Nós paramos na piedade. Nós temos dó de todo mundo. Esse mundo é tão injusto, mas o nosso conforto é difícil de abandonar. Todos nós estamos aqui e nós todos temos dificuldades porque o nosso conforto é difícil de abandonar. A gente atinge algum nívelzinho, mas eu vou mais um pouco, mas vai dar tanta dor de cabeça. E a gente então dá uma seguradinha. Olha que eu falo isso de experiência, porque vai segurar assim, viu? Então, nós temos que, pelo menos, nos perdoar.
Agora, trabalhando com os pacientes de câncer, né, então a gente vê uma evolução muito rápida, porque a gente às vezes não para pensar na vida, mas aí a vida faz a gente parar. Todos nós vamos dar essa parada, porque todos nós vamos passar por um processo de adoecimento, enfraquecimento e morte, porque é da lei, né? Que todo organismo biológico tem uma datazinha de validade. Não adianta a gente ficar querendo fugir disso, né? Então, a gente não para, a vida é corrida, não dá tempo de reunir, não dá tempo de conversar, não dá tempo de estudar, não dá tempo de... E quando vai ver, a vida para a gente. Para, e aí a gente forçadamente faz estas análises, forçadamente a gente procura enxergar a nossa vida de uma outra perspectiva. E a gente vê muita gente chegando ao final em paz. Deus é tão bom que todo mundo fala assim, eu queria ter um infarto e morrer, ou morrer dormindo. Não sei, às vezes a pessoa já está lá em paz. Mas para a maioria de nós precisamos de um processo longo para a gente perdoar a gente mesmo. É isso que a gente vê no caso do câncer, por exemplo, quando a doença sai do controle. A pessoa, no começo, busca muito a cura, a solução, né? Tenta todo tipo de tratamento, médico e internet, seja lá o que for. Vai em todas as denominações religiosas, todas as pessoas que curam. É normal, a gente está tentando sobreviver. Não estou criticando ninguém. Mas chega um momento que a pessoa vê que nada está funcionando, né? Porque ela queria continuar nessa vida, mas o tempo dela está terminando. Aí ela enxerga, o tempo dela está terminando. Ela começa a usar aquele tempinho que resta em coisas muito mais valorosas. Muitas vezes começa a ficar mais com a família, restabelecer um vínculo com o companheiro ou a companheira, com o filho que está distante. E começa a ver o que fez na vida e vê que fez um monte de coisa errada, como todos nós, mas a gente finge que não vê. E começa também a se perdoar. Começa a perdoar, né, o filho, começa a perdoar aquele parente chato, começa a perdoar aquele que não sei o que magoou na época da escola. E no final ele adquire a capacidade de se perdoar. E como isso fica mais fácil se a gente entende que é só um veículo que eu estou abandonando aqui. E que Deus, depois de um período de refazimento, estudo, preparação, vai propiciar o meu retorno, para que em condições melhores eu desenvolva mais ainda esse potencial. Então é esta a chave que a gente tem que segurar e andar com a gente no bolso todos os dias, na hora do desespero. Porque o mundo é difícil mesmo. Tá? Não há nenhuma religião, nenhuma filosofia que vai enfiar na cabeça da gente a calma, a paz, a tranquilidade. Nós temos que correr atrás disso. Então, a busca religiosa é isso. Nós estamos buscando uma resposta para a vida. Né? Por que nós estamos aqui? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu fico tão nervoso com aquilo? Por que eu não consigo outro? Todos nós estamos querendo respostas. Então, dentro daquela denominação religiosa que a gente se sente mais acolhido, mais confortável, mais tranquilo para se expressar, então aonde a gente deve usar aquele caminho, aquela energia e tentar se aprofundar, entender esses mecanismos, porque só assim, né, a fé é uma coisa que pode ser aumentada. Ela não aumenta, né, de um minuto para o outro. Ela pode ser aumentada. A gente vai pedindo
Deus vai dando as experiências para a gente vai observando, a gente vai estudando e a fé vai aumentando. A fé aumentando, a gente não tem mais desespero. Tá? Não tem mais desespero. É aquela passagem lá do Pedro andando sobre as águas, né? O Cristo andando sobre as águas. Senhor, eu também queria ir até aí, né? Vem, Pedro. Aí ele deu lá uns passinhos. Eu vou me afogar, bicho. Aí teve que ser salvo. Por quê? Porque nós temos essa insegurança, tá? A vida inteira, mas ela pode ser melhorada, mas não vai melhorar porque eu estou falando para vocês que existe a reencarnação. Não vai melhorar porque eu falo para vocês que a doutrina espírita tem respostas para a maior parte das nossas ansiedades. Vai melhorar se vocês começarem a encontrar dentro da codificação estas respostas, né? Tá bom. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe.